Olá, você tá bom? Essa leitura aqui é para quem sente ultimamente que as respostas que a gente busca parece estar sempre num passo à frente, né? Meio fora do alcance, como se tivesse uma mensagem importante que a gente ainda não conseguiu decifrar sobre o momento atual da nossa vida. Então hoje, tiragem profunda para cada um dos três grupos aqui, especificamente para revelar o cenário em que você se encontra no momento, o desafio oculto que pode estar travando o seu caminho e principalmente o resultado que o seu movimento atual vai trazer. Então essa é uma leitura de direção e clareza. Então respira fundo aí, escolha um baralho, aquele que mais ressoar com você. Se desconecta um pouco da pressa do mundo lá fora, respira. Então aqui a gente tem três opções, sente a energia de cada uma delas, qual desses decks aqui mais chama a sua atenção nesse momento. Se você sentiu que mais uma opção aqui ressoou com você, você pode assistir as duas. E antes da gente começar, não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a sua escolha, isso ajuda a ancorar a sua intenção no campo energético dessa tiragem aqui. Então vamos começar a revelação. Vamos começar para quem escolheu esse aqui do meio. Então, perfeito. Essa carta aqui, o As de Paus, é uma carta de energia, de início, falando de um início de fogo, é uma energia de ignição, de um projeto novo, de uma ideia, de um impulso criativo que acaba de chegar na sua vida. Então, se você estava sentindo estagnado ou esperando por um sinal, aqui fala exatamente isso, é uma porta que está se abrindo para você. Então aqui tem uma vontade de agir, uma energia de agora é o momento, uma empolgação que quase visceral por algo novo. E essa carta não traz a conclusão, né? Ela traz a oportunidade. Então você está sentindo esse chamado? Então aqui fala de oportunidade, né? Vamos ver o que mais. Então aqui a segunda carta fala o quê? É aquela que revela o seu desafio oculto. Então aqui a gente tem um contraste interessante, né? Porque aqui você quer correr, você está com pressa para algo novo, você está querendo abraçar o impulso. E aqui fala do peso da realidade, de estrutura, do excesso de cautela. Então aqui tem um contraste aqui, por um momento você quer agir, você quer ir atrás, mas por outro lado você tem esse excesso de cuidado. Então o desafio aqui é o seu apego à sua zona de conforto. Então você quer esse novo projeto, essa nova energia, mas tem uma parte de você que tem medo de arriscar essa estrutura que você já construiu. Então aqui fala de uma necessidade de controle, de segurança material e de excesso de planejamento. Então aqui a energia não é de falta de energia, né? É o excesso de pragmatismo. Você pode estar analisando demais a oportunidade que essa carta aqui está trazendo para você, né? Com medo de perder essa habilidade que você já tem. Então seu desafio é entender que para realizar o que esse novo ciclo pede, você precisa ser menos cauteloso e talvez até um pouco mais audacioso aqui nessa situação. Então, para o seu conselho, ou para o que você deve tomar agora, isso aqui é muito revelador, porque se o As de Paus aqui, ele te impulsiona para fora e o Rei de Ouros pede para manter o pé no chão, esse aqui, né, que é o Eremita, ele fala para e olha para dentro. Então, o conselho aqui não é sair executando tudo de forma frenética, porque o conselho é o isolamento estratégico, tá? A reflexão silenciosa dessa situação. Então, antes de qualquer movimento grande com esse projeto, você precisa de clareza. O Eremita, ele
ilumina o caminho com a lanterna dele, né? Mas ele faz isso sozinho. Então você precisa de um momento de introspecção para entender o que realmente faz sentido para você. Sem a pressão de outras pessoas ou de opiniões externas, de gente assim de fora. É um momento de você olhar para dentro e achar a resposta dentro de você e não fora. Então a ação aqui ela é de sabedoria. Não é para você agir nem pelo impulso e nem pelo excesso de precaução aqui, né? É para você agir pela clareza que aqui nesse caso só o silêncio pode trazer. Então é importante você refletir o que eu estou buscando aqui. É a realização de um desejo genuíno ou é só um preenchimento de segurança? Porque tem a diferença. Então um lado é externo e outro é interno, entende? É uma vontade de verdade que eu tenho ou é só algo que estão projetando em mim, ou algo que querem que eu faça? Não necessariamente uma pessoa, mas o mercado de trabalho talvez, entende? Então aqui ele pede para que você encontre a sua própria luz antes do próximo passo. Então a quarta carta aqui, ela fala das influências externas, exatamente o que a gente estava falando, né? Então é uma carta muito positiva para esse momento, porque ela está invertida. Então ela fala que as influências externas aqui, elas estão favorecendo a sua liberdade. Aquilo que te prendia, seja um ambiente tóxico, uma crença limitante ou uma dependência emocional de opiniões alheias, né, de opiniões externas, está perdendo força. Então aqui, essa carta invertida, ela fala que ao seu redor as correntes estão se soltando. As situações que pareciam estar te amarrando, ou as imposições que estavam colocando em cima de você, começam a enfraquecer, né? Então é como se a própria energia do ambiente estivesse conspirando para que você enxergue onde foi que você se limitou desnecessariamente, entende? Então você não está mais sentindo forçado a jogar pelas regras que não fazem mais sentido para você. Tem uma desobediência sagrada acontecendo aqui, porque você está se libertando do que não é verdadeiro. O ambiente externo, de certa forma, que está pedindo que esse seu movimento de emancipação aconteça sem tanta resistência assim, entende? Então tá tudo muito favorável aqui para esse processo aí, para quem escolheu o baralho do meio. Vamos ver agora a conclusão da leitura. Olha só. Então aqui, finalmente, a quinta carta aqui traz o resultado. Não podia ter fechamento mais harmonioso aqui. Se você conseguir, se você seguir essa jornada aqui, reconhecendo o seu impulso inicial, né? Respeitando a sua necessidade de estrutura, ouvindo a sua intuição e rompendo com tudo que não é verdadeiro aqui, o resultado aqui, a leitura aponta, é de satisfação plena aqui, né? Que é realização profunda. É uma carta de contentamento, é um sentimento de missão cumprida, de estar em paz com você mesmo e de ver os seus desejos, de alguma maneira, alinhado com o que você realmente precisa. Então não é só sucesso material, é o prazer emocional, é o orgulho de ter trilhado o seu caminho com uma autenticidade. Então, por isso que é muito importante aqui, nesse momento, você não dar ouvido aos ruídos externos, né? E é por isso que aqui está pedindo uma reflexão. Aqui fala de solitude, né? Então é uma reflexão que você faz sozinho, sem a opinião dos outros. Então aqui, esse resultado, no final ele indica, no final desse processo, né, de reflexão e libertação, você encontra um estado de plenitude, você está exatamente onde você devia estar, desfrutando dos frutos dos seus esforços e em paz com as escolhas que você fez, né? Então, aqui é excelente. Então, para quem escolheu aqui o baralho do meio, essa leitura está maravilhosa. Essa foi a mensagem da primeira pilha. Então, se você sentiu que esse movimento de introspecção e libertação falou com você, deixa aqui no comentário, aqui embaixo, e vamos para a próxima pilha. Para quem escolheu, eu vou deixar o outro aqui. Para quem escolheu esse baralho aqui, vamos lá.
Então aqui, para quem se sentiu atraído, né, por esse deck aqui, a temperança, ela fala de paciência, de moderação, mas quando ela aparece invertida, ela traz um aviso assim, imediato, instantâneo. Tem algo na sua vida que está saindo do eixo. Então você pode estar sentindo uma impaciência profunda, uma sensação de que as coisas não estão se misturando bem, né? É um sinal de que você está tentando forçar um resultado que está operando em um ritmo que não está sustentável para você. Então, vamos ver aqui. O que está causando, né, esse desequilíbrio? Aqui, ó, voou para cá. Então aqui a segunda, a quarta, o que está oculto, né? O 4 de paus, ele fala de estabilidade, de comemoração, aqui é a fundação de um projeto sólido, né? Aí o desafio oculto aqui é que você está buscando a segurança e a comemoração de um resultado final, mas você ainda não tenha investido o tempo necessário na preparação interna. Então tem um desafio aqui de ter o banquete pronto, de sentir que a vida já está equilibrada. Só que na verdade a sua energia ainda está oscilando, como a gente viu aqui, né? Porque a temperança está invertida. Então o desafio aqui é entender que a comemoração e a estabilidade que você tanto quer aqui precisa de um ajuste de ritmo. Então você não pode colher os frutos de uma comemoração se ela ainda está em processo de construção, né? Então, principalmente está em desequilíbrio com o seu próprio fluxo. Peraí, vamos entender. Caiu. Então aqui, como na posição de conselho aqui, está pedindo aqui aterramento. Então aqui, o Rei de Ouros, ele é o mestre da manifestação e da paciência. Então ele não tenta forçar o crescimento da árvore, ele cuida do solo, ele rega com constância, ele espera o tempo da colheita. Então é exatamente isso que aqui caiu justamente na posição de conselho, né? Então a ação que você deve tomar agora é focar no concreto, no que tá tangível. Então, para de se preocupar com o que ainda não aconteceu, com a ansiedade do ritmo das coisas aqui. Porque essa carta, ela faz um convite para você organizar a sua casa, cuidar das suas finanças, rever os seus processos e agir com uma postura de maestria sobre a sua própria vida. Então, aqui está pedindo pragmatismo. Se algo não está funcionando, não tenta forçar, né? Com emoção, muito menos com pressa. Aqui ele pede para que você ajuste com estratégia e trabalho sólido. Então o conselho é você assumir a responsabilidade e a gestão do seu ambiente. Então quando você age com uma postura, né, desse rei aqui, a ansiedade perde espaço, porque você volta a ter o comando real sobre os seus resultados. Então aqui ele está pedindo pezinho no chão e controle aqui da ansiedade. Poxa, vamos ver. Então aqui, como essa carta aqui na posição de influência externa, ela é excelente. Por quê? Porque ela é uma carta promissora. Enquanto você se concentra em construir a base sólida, né, que a carta do Rei de Ouro sugere, o ambiente externo ele responde com reconhecimento. Então aqui, o 6 de paus, ela é a carta da vitória, da validação pública. Então aqui fala que o seu movimento de colocar a casa em ordem não vai passar despercebido. Então as influências ao seu redor estão mudando para um tom mais favorável. Pessoas, oportunidades, situações externas aqui, elas vão começar a reconhecer o seu valor e a sua autoridade. Então é como se a partir do momento que você começa a parar de forçar o ritmo e assuma uma postura firme e estruturada que essa carta está pedindo aqui, o mundo externo, ele começa a te aplaudir. Então você não está mais sozinho na tentativa de construir alguma coisa. O meio externo aqui, ele está abrindo para te dar suporte e visibilidade, principalmente. Então, sucesso aqui não é algo que você precisa caçar, mas ele começa a vir de encontro com você
como reflexo da sua postura de mestre sobre a sua própria vida. Então, quando você começa a se organizar e se livra da ansiedade aqui, o universo conspira a seu favor. Vamos ver aqui para fechar esse montinho. Então aqui, ó, essa carta ela traz um alerta. Mesmo com todo o reconhecimento externo e estrutura que se construiu aqui, o final dessa situação, ela indica que o seu maior desafio continua sendo o que passa na sua mente. Então aqui, essa carta fala que você pode chegar no topo, pode ter a estabilidade, o conhecimento que você queria, mas ainda assim você vai se sentir preso por medo ou crença limitante que você mesmo criou. É como se a vitória estivesse aqui diante de você, mas a sua visão ainda estivesse roubada por preocupação que ainda nem existe no tempo real aqui, né, no plano real, porque fala muito dessa ansiedade. Então aqui, o desfecho é um chamado para libertação mental. Então aqui não se deixe aprisionar pelos seus próprios pensamentos. Você já construiu base, você já teve reconhecimento. Então agora é hora de remover a venda dos olhos. E aqui, ó, você pode ver que ela está aqui com os olhos vendados mesmo. Então, você tirar essas vendas dos olhos aqui e perceber que as correntes que você sente, elas não são reais. Elas são projeções do seu medo. Então o sucesso é real, a estrutura é real. A única coisa que pode te limitar agora é a sua própria percepção. Então aqui, essa leitura, ela fala de libertação definitiva. O sucesso, ele está na sua porta, essa habilidade foi alcançada, mas a verdadeira vitória não é o que você conquista lá fora, e a sua capacidade de enxergar que você nunca esteve realmente preso, né? Então o resultado aqui é o triunfo da sua consciência. Quando você decidir que não precisa mais desse medo, o caminho ele vai estar totalmente livre para a sua vitória, que ela vai ser assim, absoluta. Então que não se limite, você já fez o que precisa ser feito, você já fez o trabalho mais difícil aqui, você já construiu base, você já foi reconhecida. Agora o último passo é abrir os olhos e caminhar. Porque aqui você é muito mais livre do que você imagina. Entende? Então essa foi a mensagem desse montinho aqui. Se essa leitura sobre romper com os seus próprios limites ressoou com você, deixe seu comentário aqui embaixo e vamos para a terceira pilha. Vamos lá. Então olha só, essa carta foi que encerrou a leitura passada e tá abrindo essa, vamos lá. Então, para quem sentiu aqui, chamado por esse deck aqui, a energia que abre, como eu falei, foi a que fechou a outra leitura. Então, você chega aqui hoje com uma sensação de estar em um beco sem saída, né? Você pode estar sentindo, por mais que você tente, as coisas não avançam. Então, que as escolhas que você faz parecem sempre limitadas. Nessa carta aqui, ela fala de uma mente que já está rodando em círculos, né? Focada no que pode dar errado, e não nas saídas que já existem. Então, essa carta não fala de uma prisão física, ela fala de uma prisão mental. Você está tão habituado a olhar para o problema com uma única ótica que deixou de ver as alternativas que estão aí bem na sua frente. Então, é uma energia de estagnação mental e de dúvida. Mas essa carta aqui, ela também é sobre uma venda que você mesmo colocou nos seus olhos. Então, essa energia aqui é um convite urgente para que você pare de se limitar e começa a olhar para os lados, né? Vou pôr ela mais aqui. Então, olha só, aqui o seu desafio oculto. Isso é interessante porque o desafio atual é conclusão mental. O desafio atual é confusão mental.
E o que está escondido por trás disso é uma intuição extremamente potente que você está escolhendo ignorar. Então aqui, essa carta ela é guardiã dos mistérios, né? Aquela que conhece as respostas sem precisar recorrer à lógica. Então o desafio oculto aqui é que você está tentando resolver um problema complexo usando apenas a razão e o medo. Quando a solução aqui, na verdade, a resposta de verdade está dentro de você, no campo de sentir aqui. Então você está cega para saídas, não porque ela não existe, mas porque você está tentando racionalizar demais algo que existe e, na verdade, um mergulho na sua sabedoria interna. Entendeu? Então aqui o intelecto está sequestrando a sua intuição. O desafio aqui é para parar de buscar a resposta externa e começar a confiar no que o seu silêncio já te sussurrou várias vezes. Então aqui, na posição de conselho, né? Essa é uma carta difícil, mas o conselho aqui é direto. Para de ignorar o seu medo. Porque essa carta ela fala de angústia que você sente quando você está sozinho com seus pensamentos. Geralmente à noite, antes de dormir, em momentos de silêncio, enfim. Aqui, essa carta não pede para fugir, ela não pede para fingir que está tudo bem ou tentar pensar positivo de forma forçada. Aqui ela fala para você encarar o seu maior receio. O que exatamente você tem medo que aconteça? Tira isso da sua cabeça e coloca no papel. Dá nome para o seu medo. Essa carta fala da sua ansiedade, ela só existe porque você está mantendo esses pensamentos presos, né, no campo do imaginário, no indefinido. Então, quando você confronta a realidade que te assusta, você tira o poder que esse medo tem sobre você. Então não tenta fugir da angústia, olha para ela, entende de onde ela vem e assim você neutraliza o efeito dela. Pariu. Então aqui como influência externa, essa carta representa... Aqui está muito claro sobre o que está acontecendo, porque o diabo, ele fala que você está inserido em um ambiente que tem algum tipo de controle sobre você, ou no mínimo tenta te manter nos padrões que não são saudáveis, sabe? Pode ser uma pessoa, uma situação profissional, um hábito do seu círculo social que te prende a comportamento que você já não devia estar vivendo, você já devia ter se libertado disso. Então, aqui, essa carta na posição de influência externa, ela explica por que tanta ansiedade assim, né, do 9 de espadas. Porque você está tentando resolver questões internas, mas o ambiente ao redor do tipo que te puxa para baixo. Então, ele foca no material, no poder, na dependência. Então, tem uma pressão externa para que você permaneça exatamente onde você está, operando sob as mesmas regras limitantes de sempre. Então, o alerta aqui é para identificar quem ou o que está acontecendo fora, né? Tá alimentando suas correntes, porque você não está enfrentando essa angústia sozinho, né? Você está sob uma influência que se beneficia dessa sua paralisação. Então é um ambiente tóxico que está ajudando muito a você alimentar os seus medos, sua ansiedade, aqui a você sentir essa prisão. Então é bem claro aqui que tem algo ou alguém para esse grupo que escolheu aqui, né, esse montinho, que tem alguma coisa influenciando de maneira muito negativa a sua vida aqui e não tá te deixando crescer de alguma maneira, né? Então, olha, essa carta aqui, como conclusão, ela é uma consequência do que a gente viu até agora, porque se o ambiente externo estava te mantendo preso, essa carta aqui, ela fala que seu caminho para a libertação passa por um desentendimento, um distanciamento, um rompimento de algumas dinâmicas ou até pessoas aqui, tá? Então, para quem escolheu esse pontinho, aqui a situação está muito clara. Você está preso num ambiente ou com uma pessoa que não está te deixando crescer. Essa pessoa
está te prendendo, ela está alimentando essa pessoa, essa situação, tá? Vamos encaixar aí para sua realidade. Está te prendendo de uma maneira intencional para que você não evolua, para que você não cresça. Essa situação ou essa pessoa sabe dos seus medos, ela sabe das suas inseguranças, ela está usando isso contra você, para te deixar presa. Só que tem um porém, você sabe disso. Você sentiu isso. Se você não está dando ouvido para sua intuição, mas você já sabe dessa situação, você está se negando a enxergar. Então essa leitura está muito clara que você está num relacionamento tóxico, seja de trabalho, seja afetivo, que está te prendendo, está te podando, está usando seus medos contra você mesmo, só que você sabe disso e você não se movimenta. Então aqui, para que você se liberte dessa situação, você precisa romper com essa energia aqui. Aqui é uma energia de escravidão mesmo. Então aqui é bem pesado, tá bem puxado aqui para quem escolheu esse montinho, mas aqui fala que aqui pede filtro das suas relações. Você para de se esforçar para se encaixar em grupo ou situação que alimenta sua ansiedade. Então aqui essas duas cartas, o 8 e o 9 de espadas, ele perde força porque você deixa de dar a essas pessoas ou, enfim, situações, poder de influenciar sua mente. Então aqui o resultado final é a purificação do seu ciclo social. Você pode perder algumas companhias, mas você vai ganhar uma clareza mental que você não teria se você continuasse tentando agradar. E aqui eu não vejo nem perda, tá? Aqui eu vejo livramento. Porque assim, aqui não é perda. Uma situação dessas, as pessoas estão fazendo isso com você. Isso aqui não é perda, isso aqui é livramento. Então, por favor, se livre disso o quanto antes. Porque a sua paz vale muito mais do que essa falsa harmonia aqui. Entende? Então, enfim, essa foi a mensagem da terceira pilha. Uma leitura pesada, mas ela é necessária para quem precisa retomar o controle da própria mente. E das próprias companhias, né? Então, se essa leitura aqui fez sentido para você, não esquece de comentar aí embaixo, compartilhar. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Lembrando que se você quiser ver as outras, também pode. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.